A vida, em sua complexidade e imprevisibilidade, frequentemente se assemelha a uma vasta tapeçaria onde os fios da alegria e da dor, da vitória e da luta se entrelaçam de maneiras que nossa visão limitada não consegue decifrar. Há momentos em que a luz do sol banha nosso caminho com clareza e calor. Em outros, sombras densas parecem se estender à nossa frente, tornando cada passo uma incerteza. É precisamente nesses vales de perplexidade, quando os fardos invisíveis se acumulam sobre os ombros e o coração parece cerrar-se sob o peso de angústias não nomeadas, que um convite divino ecoa no silêncio da alma. Não é por acaso ou mero algoritmo digital que você se encontra aqui agora, diante destas palavras. Há um propósito de Deus para este exato momento em sua vida. Esta verdade não é um clichê piedoso, mas uma realidade espiritual profunda. O Espírito Santo, aquele que sussurra consolos no ouvido da alma atribulada e que conduz os passos dos cansados e sobrecarregados, foi o seu guia. Ele o trouxe com a suave precisão do oleiro que conhece cada detalhe do barro, para este encontro sagrado através da oração de São Bento. Este não é um encontro casual, mas um divino encontro marcado, uma pausa providencial na corrida frenética da existência para que você se lembre de que não está sozinho, de que sua luta é vista e seu clamor é ouvido. Quem foi São Bento? Mais do que um nome na história da Igreja, ele foi um homem radicalmente escolhido pelo Altíssimo para ser um farol em uma era de trevas. No século VI, quando a estrutura do Império Romano desmoronava e a Europa mergulhava em caos e incerteza, Bento de Núrcia emergiu como um arquiteto de ordem, paz e espiritualidade autêntica. Ele não era um super-herói mitológico, mas um homem que, confrontado com as tentações e corrupções de seu tempo, escolheu fugir para o deserto, para a solidão de Subiaco, buscando apenas a Deus. Sua vida tornou-se um sinal poderoso de libertação. Libertação do vazio do mundo, do pecado pessoal e das forças espirituais que procuram nos escravizar. Sua vitória não foi sobre inimigos terrenos, mas sobre as astúcias do maligno que ele enfrentou com a arma da oração, do jejum e de uma fé inabalável na cruz de Cristo. E sua proteção, simbolizada pela famosa medalha que traz o leito Vade retro Satana, para trás, Satanás, estende-se através dos séculos como um escudo espiritual para todos que buscam refúgio sob seu patrocínio. Muitos de nós carregamos esses fardos invisíveis. Eles não aparecem em radiografias, não são diagnosticados em consultórios, mas seu peso é tangível na alma. Alguns lutam contra a inveja, um veneno que corrói por dentro, transformando a alegria alheia em uma agonia pessoal. Outros enfrentam perseguições sutis ou declaradas, sentindo-se injustiçados e incompreendidos em seus ambientes. Há os que travam uma batalha diária contra doenças debilitantes que testam os limites da fé. Outros contra vícios que parecem ter uma força própria,
correntes que prendem a vontade e a dignidade. E não podemos esquecer os medos paralisantes, o medo do fracasso, do abandono, do futuro e as dores na alma, aquelas feridas antigas que, como fantasmas, assombram nossos pensamentos e relacionamentos. Talvez, neste instante, você esteja sentindo exatamente isso. Uma pressão sutil sobre os ombros, como se uma mão invisível insistisse em mantê-lo curvado. Uma sensação de cansaço que o sono não cura. Como se correntes feitas de ar, de pensamentos negativos, de palavras amaldiçoadas proferidas no passado ou de suas próprias culpas, estivessem enroscadas em seus tornozelos, impedindo sua vida de avançar, de prosperar, de fluir na plenitude para a qual Deus a destinou. Mas hoje, agora, pela poderosa intercessão de São Bento, essas correntes começam a ser quebradas. Esta oração que você está prestes a fazer não é um simples ritual ou uma reza mecânica. É um clamor profundo, um grito da alma que se eleva dos abismos da necessidade até os céus da misericórdia. É um pedido de socorro dirigido ao Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos, aquele para quem nenhuma corrente é forte demais e nenhuma escuridão é impenetrável. E ele escolheu ouvir esse clamor através da mediação daquele que foi chamado de o mártir da obediência, pois Bento obedeceu à voz de Deus acima de tudo, e o guardião da cruz, pois fez do sinal da redenção sua bandeira e sua fortaleza. Enquanto você ouvir e pronunciar cada palavra desta oração, faça-o com fé. Não uma fé passiva, mas uma fé ativa, uma expectativa confiante de que o Deus que move montanhas está se movendo em seu favor. Milagres de libertação não são apenas eventos espetaculares do passado, são realidades do presente, destinadas a serem derramadas como um óleo curador sobre a sua vida. A cruz sagrada, que para o mundo é símbolo de derrota, para nós é a luz que ilumina as trevas mais densas. E proclamamos com a autoridade da fé: nenhuma obra das trevas prevalecerá contra você. O poder de Jesus Cristo, aquele que despojou os principados e potestades, triunfando sobre eles na cruz, Colossenses 2,15, manifestar-se-á em sua situação. Através desta oração, você sentirá, talvez de forma súbita, talvez como um processo gradual, o peso sendo tirado. Sentirá uma paz que excede todo o entendimento começar a guardar seu coração e sua mente, e testemunhará a vitória sendo selada em sua história, transformando seu testemunho em um monumento à graça libertadora de Deus. Portanto, prepare o seu coração. Esta é uma pausa sagrada. Respire fundo, não um simples suspiro, mas uma respiração de entrega. Ao expirar, libere simbolicamente tudo o que pesa sobre você: as dores, as preocupações que roubam seu sono, os medos que paralisam seus sonhos. Ao inspirar, receba o sopro do Espírito Santo, o Rua de Deus, que traz vida e liberdade. Coloque nas mãos do Pai, com uma confiança de filho amado, cada uma de suas ansiedades.
e creia com uma convicção que nasce no fundo da alma. Esta oração pode ser o ponto de partida, o marco zero, da maior e mais profunda libertação que você já experimentou. Antes de mergulharmos nas profundezas desta súplica, permita-se um momento para uma ação simples, mas profundamente significativa. A jornada espiritual raramente é uma estrada solitária. Somos parte de um corpo, e quando nos unimos em fé, o céu realmente se move de maneira mais visível. Inscrever-se no canal Oração Divina Oficial e ativar o sininho não é um mero gesto de apoio a um conteúdo, mas um ato de união. É você dizendo: eu também faço parte desta comunidade de fé. Eu também preciso e quero ser um canal de bênçãos. Quando você faz isso, o algoritmo do YouTube, em sua funcionalidade prática, torna-se um instrumento para que esta mensagem de libertação alcance outras almas cansadas, outros corações acorrentados que, como você, foram guiados pelo Espírito a buscar um refúgio. Clicar no botão gostei é um ato de profissão de fé. É você declarando publicamente: eu creio no poder da oração. Eu testemunho que Deus age através desses momentos sagrados. E compartilhar este conteúdo com alguém especial é um ato de amor e compaixão evangelística. É você estendendo a mão e dizendo: eu me importo com você. A esperança, a libertação, venha orar comigo. Vamos juntos, como uma família espiritual, espalhar fé onde há descrença, luz onde há trevas e a expectativa de milagres onde o desespero tentou se instalar. Porque quando oramos unidos, não somos apenas indivíduos clamando, mas uma igreja suplicante, e o céu escuta e responde. Agora sim, com os corações preparados e as almas sincronizadas com o divino, vamos orar. Vamos nos colocar na presença do Deus Trino, da fonte de toda a existência e de toda a libertação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus Altíssimo, Senhor da vida e da eternidade, nós nos reunimos agora, não como estranhos, mas como filhos, como uma família espiritual dispersa geograficamente, mas unida pelo vínculo do Espírito, para clamar pela tua proteção que é escudo e pelo teu socorro divino que é fortaleza. Reconhecemos com humildade e gratidão que não estamos aqui por acaso, por um capricho do destino ou por um simples acaso digital. Cada um de nós foi conduzido com a ternura e precisão do bom pastor pelo teu Espírito Santo. Foi ele quem sussurrou em nosso interior uma santa inquietação, quem acendeu a centelha da esperança em meio ao desânimo e quem nos guiou, passo a passo, até esta oração, destinada a ser um marco, um momento decisivo de libertação e vitória em nossas histórias. Ó São Bento, servo fiel de Deus, cuja vida se tornou um luminoso caminho de santidade, mostrando a um mundo séptico e cansado que é possível, sim, vencer as tentações mais sutis e os assédios mais ferozes.
Tu, que na solidão de tua caverna encontraste a verdadeira companhia em Deus, nós nos colocamos sob a tua poderosa intercessão. Não como adoradores, mas como irmãos menores que buscam a orientação de um pai espiritual experimentado nas batalhas da alma. Hoje, com coragem e vulnerabilidade, abrimos nosso coração, com suas câmaras secretas e feridas escondidas. Nossa mente, com seus pensamentos intrincados e suas batalhas silenciosas. E nossa alma, com sua sede infinita pelo infinito. Abrimos tudo isso para que toda sombra, toda área de trevas que teimou em habitar em nós, seja dissipada, desintegrada, varrida pela luz gloriosa e santificadora da cruz de Cristo. Pedimos com a ousadia dos que confiam nas promessas que cada palavra desta oração, impregnada de fé, não seja apenas som no ar, mas se torne uma espada espiritual de fogo. Uma espada que corta as amarras do pecado, da dependência emocional e dos vícios, que derruba as muralhas do medo, da desconfiança e da autorrejeição, e que desfaz, elo por elo, as correntes invisíveis da opressão espiritual, das maldições hereditárias e dos votos negativos que pronunciamos sobre nós mesmos. Que todo espírito de medo que paralisa, todo peso de angústia que oprime o peito e toda opressão do inimigo que distorce a realidade e rouba a paz, caia por terra, derrotado e impotente, neste mesmo momento. Em nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, diante do qual todo joelho se dobra. Senhor Todo-Poderoso, derrama sobre nós, como uma cascata de graça, a tua misericórdia. Que este tempo de oração não seja um intervalo, mas uma porta aberta permanentemente para os milagres que anseiam por irromper em nossa existência. Que os céus, o reino da tua autoridade e bênção, se movam de forma tangível em nosso favor, e que a tua doce e poderosa presença transforme nosso interior, refundando-nos a tua imagem e semelhança. Que nada e ninguém, nem as circunstâncias adversas, nem as críticas humanas, nem as nossas próprias limitações, nos impeça de viver, em sua plenitude, o propósito belo e único que o Senhor sonhou para nós desde a fundação do mundo. Ó glorioso São Bento, entra agora, com a autoridade de um guerreiro espiritual, em cada área de nossa vida, com tua intercessão. Afasta de nós, como o vento dispersa a fumaça, toda inveja que nos foi dirigida e toda que carregamos em nosso coração, todo mal olhado que pretende nos atingir, toda maldição, declarada ou sussurrada, que busca alterar o curso da nossa bênção, e toda perseguição aberta ou velada que tenta impedir o nosso avanço. Que esta oração seja o início de um novo tempo, um kairós, um tempo oportuno de Deus. Um tempo de paz que não depende das circunstâncias. Um tempo de bênçãos que transbordam e atingem os outros através de nós. E um tempo de libertação que restaura a nossa identidade como filhos amados do Pai. São Bento é com um coração aberto, rachado pela luta e sedento da água viva da libertação que nos colocamos diante de Ti.
Quantas vezes, ó Santo, carregamos fardos pesados que não eram nossos para carregar, fardos de expectativas alheias, de culpas não perdoadas, de responsabilidades que nos ultrapassam. Quantas vezes fomos tocados, sem sequer perceber, por invejas alheias que, como dardos envenenados, buscaram nos ferir? Quantas vezes fomos alvo de maldições e ataques espirituais que não compreendemos racionalmente, mas cujos efeitos sentimos profundamente, ferindo nossa alma, confundindo nossa mente e até debilitando nosso corpo, esse templo do Espírito Santo? Ó Santo do Senhor, Pai espiritual que, nas tentações terríveis no deserto, venceu não pela força própria, mas pela força daquele que te sustentava, que resistiu ao inimigo em suas astúcias, discernindo suas artimanhas sob a aparência de luz. Venha em nosso auxílio agora. A batalha que muitos de nós travamos é grande. A escuridão, por vezes, insiste em nos cercar, tentando nos convencer de que a vitória é impossível, de que estamos sozinhos, de que Deus se esqueceu de nós. Mas nós cremos, com uma fé que se agarra à promessa, que em ti, na tua intercessão experimentada e no poder invencível da cruz de Cristo, a semente da libertação já começa a florescer, mesmo que nossos olhos ainda não a vejam. São Bento, com a autoridade que o próprio Deus te concedeu, autoridade forjada na obediência e na oração, lança para longe de nós, para os pés de Cristo, toda a opressão que pesa sobre nosso ânimo, toda a angústia que aperta nosso peito, todo o medo irracional que nos impede de agir, e toda corrente espiritual, sutil ou grossa, que tenta nos prender ao passado, ao fracasso e ao pecado. Que as palavras de poder que saíram da tua boca, palavras que se tornaram a oração da medalha sagrada, Vade retro Satana, nunquam suade mihivana, sunt mala quailibas, ipsi venena bibas, para trás, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que me ofereces. Bebe tu mesmo o teu veneno. Se façam vivas e atuantes agora em nossa vida. Que elas sejam um escudo em nosso entorno e uma espada em nossa mão. A cruz sagrada seja a nossa luz, que ela seja o farol que ilumina nossas decisões, a bússola que guia nosso caminho e a garantia de nossa salvação. Que o dragão infernal não seja o nosso guia, que suas mentiras não ditem nossa direção, que suas tentações não encontrem eco em nossa vontade. Ó Santo, rogai por nós para que os olhos invejosos que nos vigiam com intenção de mal, aqueles que se alegram com nossas quedas e se entristecem com nossos sucessos, sejam cegados, dispersos pela luz radiante de Cristo.
Que todas as palavras contrárias, de julgamento, de condenação, de fofoca, proferidas contra nós, sejam silenciadas, anuladas e revertidas pelo poder soberano do Altíssimo. Que toda obra de feitiçaria, de bruxaria, de magia negra e de ódio conscientemente direcionado contra nós, seja quebrada, despedaçada e reduzida a pó agora, no nome poderoso de Jesus, pela força irresistível da tua intercessão, São Bento. Senhor Deus, Pai de misericórdia, pela intercessão de teu servo fiel Bento, liberta-nos dos laços invisíveis que, como armadilhas de caçador, aprisionam nossa alma, impedindo-nos de voar para ti. Tira-nos dos vales sombrios da depressão, da autocomiseração e do desespero, para onde o medo insiste em nos arrastar. Levanta-nos com tua mão forte, a mesma mão que sustentou Pedro sobre as águas. Dá-nos a coragem dos mártires e a esperança dos santos. Faz-nos sentir, de forma tangível, que não estamos sozinhos nesta trincheira. Estamos guardados, cercados, embalados pelo teu amor incondicional e pela poderosa e incansável intercessão de São Bento. Que em cada lar representado aqui, o inimigo perca sua força, seu poder de ação. Que em cada família, as correntes do ódio que separam, da divisão que destrói a unidade, do desemprego que mina a dignidade, das dívidas que causam desespero e da doença que enfraquece o corpo, sejam quebradas uma a uma pelo madeiro sagrado da cruz de Cristo. Que a cruz seja não apenas um símbolo, mas uma realidade transformadora, aplicada a cada área de necessidade. Ó São Bento, cobre-nos com o manto da tua oração como uma armadura espiritual. Fica ao nosso lado na linha de frente da batalha e ensina-nos com teu exemplo a jamais temer as ameaças do inimigo, pois aquele que caminha conosco, que luta por nós, é o Senhor dos exércitos. Aquele que te acompanhou não está distante de nós. Ó Santo poderoso, quando a escuridão da dúvida tentar nos cercar, seja a tua claridade, testemunhada nos séculos, que aponta o caminho seguro. Quando o desespero se levantar como uma muralha intransponível diante de nossos sonhos, seja tu a chave de Davi que abre a passagem que nenhum homem pode fechar. E quando a dor da alma, da rejeição, da perda se tornar insuportável, seja tu o bálsamo precioso que cura a ferida mais profunda, ungindo-nos com o óleo da consolação divina. Que os nossos inimigos, mesmo aqueles que se escondem no anonimato do silêncio, que sorriem em nosso rosto enquanto tramam em seus corações, não encontram lugar, nenhum ponto de apoio em nossa vida. Que suas más intenções se desfaçam como poeira ao vento, sem efeito e sem força. E que o Senhor, na sua infinita sabedoria, os transforme pelo arrependimento ou os afaste de nosso caminho, para que a paz que Cristo nos deu não seja mais roubada, perturbada ou manchada. São Bento amado, toca a nossa mente com a tua luz clara e serena, para que os pensamentos negativos, as acusações constantes, as imagens de derrota e os cenários catastróficos sejam expulsos de uma vez por todas, como se expulsa um invasor.
Que as angústias por coisas que não podemos controlar e as preocupações desnecessárias que nos escravizam em ciclos de ansiedade não mais tenham domínio sobre nós, mas se calem, emudecidas, diante da majestosa e pacificadora presença de Deus. Ó guardião da fé, ensina-nos a orar não apenas com palavras, mas com perseverança de coração. Que cada palavra de súplica que elevamos ao céu seja como um clamor ardente, um incenso de agradável odor que sobe até o trono do Cordeiro. E que em cada uma dessas orações as muralhas invisíveis de Jericó, que nos separam da terra prometida, caiam por terra, e as correntes de ferro da opressão se quebrem, como se fossem de vidro. Que cada pessoa que agora ora conosco, em sua própria casa, em seu quarto, em seu carro, seja renovada em força como a águia, seja sustentada pela corda tripla da esperança que não se desfaz, e seja envolvida, abraçada, pela certeza interior e inabalável de que o processo da libertação já começou. Porque onde São Bento intercede, com a fé que move montanhas, o inimigo não tem direito de permanecer, não tem licença para habitar. Ele é expulso e a paz de Cristo assume o seu legítimo lugar. Ó glorioso São Bento, entramos agora na segunda parte desta oração, e com ela erguemos a nossa voz com um fervor ainda mais intenso, com uma determinação que brota da certeza da vitória que Cristo já conquistou por nós. Sabemos que o inimigo de nossas almas é um enganador, um mestre da mentira. Sabemos que ele ronda nossos caminhos como leão que ruge, procurando a quem possa devorar através do desânimo, do pecado e da dúvida. Mas com a tua intercessão ao nosso lado, nós ousamos proclamar, não como um desejo, mas como um decreto espiritual. Nenhum mal terá vitória sobre nós. Nenhum plano das trevas prosperará contra a nossa vida. São Bento, a tua história é nosso testemunho de apoio. Quando os demônios, enfurecidos pela tua santidade, tentaram te destruir com tentações de luxúria e desespero, tu permaneceste firme, imóvel, como a rocha sobre a qual Cristo edificaria a tua ordem. Quando a taça de vinho envenenado foi colocada diante de ti por inimigos invejosos, tu, confiando não na tua própria vida, mas no poder do sinal da cruz, abençoaste a taça, e ela se quebrou em pedaços, inofensiva. Este milagre não é uma lenda, é uma promessa para nós. Assim também, nós pedimos a Deus, Pai Todo-Poderoso, que tudo o que foi preparado secretamente contra nós, toda armadilha, toda cilada, toda palavra de maldição, todo objeto de feitiçaria, toda intenção perversa, seja quebrado, despedaçado e anulado agora, no nome que é acima de todo nome, Jesus Cristo, nosso Senhor. Que nenhuma palavra maldita, lançada como um feitiço, tenha efeito, poder ou consequência sobre nossa saúde, nossos relacionamentos, nossas finanças ou nossa paz mental. Que ela retorne à sua origem vazia e sem força. Que nenhuma inveja ou olhar de ódio, carregado de energia negativa, alcance a nossa vida. Que ele seja refletido pelo escudo da fé, como um raio de sol é refletido por um espelho.
Que nenhuma corrente espiritual, nenhum feitiço, nenhum trabalho das trevas, por mais forte que seja, encontre espaço, brecha ou receptividade em nossa casa, que declaramos santuário de Deus, em nossa mente, que levamos cativa a Cristo, em nosso corpo, templo do Espírito Santo, ou em nossa família, que é uma igreja doméstica. São Bento, tua vida foi marcada pela renúncia heróica. Renunciaste aos prazeres fáceis de Roma, à carreira mundana, ao conforto, para te entregares total e irrevogavelmente a Deus. Ensina-nos também, ó Mestre da vida espiritual, a renunciar. Renunciar não por ascetismo vazio, mas por amor. A renunciar a tudo o que não vem do Altíssimo, aos ressentimentos que cultivamos como plantas venenosas, aos ódios que nos queimam por dentro, e às feridas antigas que, por não as perdoarmos, se tornaram portas abertas para o inimigo nos aprisionar com a culpa e a amargura. Purifica nossos corações, São Bento, sonda-nos e mostra-nos onde ainda guardamos mágoas. Dá-nos a graça do perdão sobrenatural, pois sabemos que é pela mágoa guardada, pela falta de perdão, que o adversário encontra suas brechas mais eficazes. Senhor Todo-Poderoso, em nome de Jesus e apoiados na intercessão de São Bento, nós te pedimos libertação específica e clara. Liberta-nos do medo que paralisa e do pavor que antecipa tragédias. Liberta-nos da tristeza patológica que drena a cor e a alegria da vida. Liberta-nos das doenças inexplicáveis, essas que os médicos não conseguem diagnosticar, que sugam nossa energia e vitalidade. Liberta-nos da ansiedade generalizada que rouba o presente, nos projetando em um futuro sombrio e incerto. Tira de nós toda a sensação de fracasso, a ideia de que não somos bons o suficiente, de que já erramos demais para sermos amados e usados por ti. E nos cobre como um manto com a certeza bíblica e inabalável de que quem confia no Senhor jamais será confundido. Que a medalha de São Bento, mais do que um objeto, seja um sacramental, um sinal visível de uma realidade invisível. Que ela seja como um escudo de fé sobre nossas vidas, que cada letra gravada nela, cada símbolo, seja uma espada afiada do Espírito, golpeando e repelindo o mal, cortando as setas inflamadas do maligno. Ó São Bento, clamamos a ti com todo o coração, com toda a força de nossa alma. Fica conosco. Não nos deixes órfãos nesta batalha. Protege-nos contra os inimigos visíveis, aqueles que nos prejudicam intencionalmente, e os invisíveis, os principados e potestades nas regiões celestiais. Afasta de nós as más companhias que nos desviam do caminho, os falsos amigos cuja lealdade é condicional, os perseguidores disfarçados de conselheiros. Dá-nos o dom do discernimento espiritual para reconhecer o perigo antes que ele nos atinja e a força moral e espiritual para vencê-lo, resistindo firmes na fé. Hoje, com nossas palavras, proclamamos o que a fé enxerga antes de se realizar. Estamos livres em Cristo, guardados por São Bento, selados pelo Espírito Santo. Esta é nossa identidade e nossa posição espiritual. Ó Santo Guerreiro,
Tu que conheces as batalhas interiores, ajuda-nos a enfrentar o inimigo que habita dentro de nós. Muitas vezes, a guerra mais dura que travamos é contra nós mesmos, contra nossa autoimagem distorcida, nossos medos irracionais, nossas culpas arraigadas e nossas fraquezas persistentes. Intercede por nós para que não sejamos vencidos e esmagados pelo peso de nossos próprios erros passados. Lembra-nos através da tua oração que para Deus não há passado que a sua graça não possa redimir. São Bento, concede-nos a graça preciosa da perseverança. Quando a caminhada espiritual parecer dura demais, quando as forças se esgotarem e a oração se tornar um fardo, lembra-nos de que Deus é o nosso sustento, o pão vivo que desceu do céu. Ensina-nos que é no silêncio da oração perseverante, quando nada parece acontecer, que as maiores vitórias são conquistadas nos lugares celestiais. Que a nossa fé, longe de murchar, cresça e se fortaleça, mesmo diante das tempestades mais ferozes. E que nossas lágrimas, derramadas em segredo, não sejam sinais de derrota, mas sementes preciosas de uma colheita abundante de alegria, paz e frutos que permanecem. Pois sabemos, com a certeza da rocha, que a libertação total é a promessa infalível do Senhor para todos aqueles que nele confiam. Ó Santo, derrama tua bênção especial, tua proteção ativa sobre nossos lares. Que cada parede seja consagrada, cada porta seja marcada pelo sangue do Cordeiro, e cada janela seja uma abertura para a luz de Cristo, e não para as trevas. Que os espíritos de divisão, de discórdia, de contenda e de malícia não encontrem morada, não encontrem um ambiente propício, mas sejam expulsos de vez, com autoridade, em nome do Senhor Jesus. Que a cada novo dia, ao abrirmos os olhos, possamos acordar renovados, cheios de uma paz que desafia o caos e de uma esperança que não se apoia em circunstâncias, certos e seguros de que estamos guardados sob o teu manto de proteção e sob a luz do Altíssimo, uma luz que as trevas jamais poderão apagar. Ó São Bento, chegamos a este momento final da oração, e aqui nos unimos a Ti não apenas com palavras, mas com toda a nossa fé. Uma fé que é o firme fundamento das coisas que se esperam. Nos unimos com nossas lágrimas, aquelas que foram derramadas e as que ainda estão por vir, pois a vulnerabilidade é o solo onde Deus trabalha. E nos unimos com uma esperança que já não é frágil, mas que se tornou uma âncora da alma, segura e firme. Sabemos, pela experiência da vida, que toda libertação é um processo. Como um paciente em convalescença, precisamos de tempo para nos reerguer, para nos acostumar com a nova realidade de liberdade, para fortalecer os músculos espirituais que estavam atrofiados. Mas também sabemos, pela promessa e pelo testemunho dos séculos, que o teu poder de intercessão junto ao trono de Deus é rápido, eficaz e poderoso. Tu não és um santo distante. És um pai que se apressa em socorrer seus filhos.
Por isso, com uma confiança que beira a ousadia, colocamos diante de Ti agora, de forma específica e corajosa, tudo aquilo que ainda nos prende, que ainda nos faz cochear na caminhada. Colocamos nas Tuas mãos sagradas o vício que nos envergonha, que tentamos abandonar inúmeras vezes sem sucesso, aquele que nos faz sentir escravos, a dor emocional ou física que não conseguimos superar, que se tornou uma companheira indesejada. O medo específico que insiste em nos controlar, ditando nossas escolhas e limitando nosso potencial. As palavras negativas, ditas por outros ou por nós mesmos, que ainda ecoam em nossa mente como feridas abertas, moldando nossa autoestima. São Bento, te pedimos algo profundamente íntimo. Entra com a tua oração onde nós não conseguimos entrar. Há lugares em nossa alma tão machucados que já não temos forças nem para orar sobre eles. Há fortalezas de pensamento tão consolidadas que nossas próprias palavras não as penetram. Sê tu, então, nosso intercessor nesses territórios inacessíveis. Que tu sejas o escudo impenetrável, onde, em nossa fraqueza, não conseguimos nos defender. Que tu sejas a voz eloquente e cheia de fé que clama ao Pai, quando a nossa voz já está rouca e fraca pelo cansaço. Pedimos, sem meias palavras, libertação completa. Uma libertação que seja libertação do passado, dos traumas, dos erros, das escolhas ruins que ainda nos assombram como fantasmas. Libertação do presente, das tentações atuais, das pressões que nos sufocam, das situações que parecem não ter saída. Libertação do futuro, dos medos do amanhã, da ansiedade pelo que está por vir, da incerteza que nos amedronta. Que a cruz sagrada seja sempre a nossa luz, em todos os dias que virão. E decretamos pela autoridade de Cristo que o inimigo, o acusador, não encontre descanso, refúgio, nem mesmo um centímetro de terreno em nossas vidas, até que as deixe de uma vez por todas, derrotado e humilhado. Senhor, pela intercessão eficaz de São Bento, traz-nos agora o sopro de uma nova vida. Abre nossos caminhos fechados, profissionais, emocionais, familiares. Desfaz os nós invisíveis que impedem nossa vitória, os nós da confusão, da indecisão, da maldição. Arranca pela raiz as correntes que nos acorrentavam à miséria, ao pecado e à derrota. E faz-nos caminhar não com o andar trôpego de um ex-escravo, mas com a marcha confiante de um homem, de uma mulher, em liberdade, a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. São Bento, estendemos esta oração por aqueles que mais amamos. Pedimos também pela nossa família. Que nenhum de nossos filhos, cônjuges, pais ou irmãos seja tocado, manchado ou enredado pelo mal. Que cada lar aqui representado, cada endereço onde esta oração é ouvida, seja purificado pelo sangue precioso de Cristo, aspergido sobre cada cômodo e protegido pelo teu olhar atento e vigilante. Transforma nossa casa, que talvez tenha sido um campo de batalha, em um refúgio de paz, onde a tua presença é palpável. Transforma nosso coração, outrora uma morada de conflitos, em uma morada tranquila de Deus. E transforma nossa vida com suas cicatrizes e histórias em um testemunho vivo e irrefutável do poder transformador da oração e da libertação divina. Ó poderoso São Bento, concluímos suplicando que cada palavra desta oração
agora e no futuro, seja como uma espada cortante, forjada no fogo do Espírito, contra o mal em todas as suas formas. Que cada pessoa que ouvir ou ler estas palavras, mesmo que daqui a anos, sinta a presença de Deus agindo de forma única e pessoal em sua vida. Que cada lágrima derramada durante este clamor não seja em vão, mas seja uma semente de vitória que germinará em seu tempo. E que cada coração quebrantado, cada alma exausta que se achegou a esta oração, seja renovado pela fé, saindo daqui mais leve, mais forte e mais cheio de Deus do que nunca. Ó Santo glorioso, guarda-nos ao longo de cada dia que nos é dado viver. Que nossa mente permaneça protegida pela couraça da justiça. Que nossa casa permaneça cercada, não pelo medo, mas pela tua oração constante. E que nossa vida, daqui para frente, seja um testemunho eloquente, não de nossas forças, mas de vitória e transformação operadas pela graça de Jesus Cristo. Nós cremos com toda a firmeza da alma que a partir deste momento de oração, cadeias espirituais e emocionais foram quebradas. Portas que estavam fechadas para o bem começam a se abrir. E caminhos antes obstruídos pelo inimigo agora estão livres, desimpedidos, para que possamos caminhar, correr e até voar em direção ao destino de paz e prosperidade integral, alma, corpo e espírito que o Senhor preparou para nós. Que assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se esta oração tocou o mais profundo do seu ser, se você sentiu um vislumbre de paz, um surto de força ou o calor renovador da esperança, então este é o momento de responder a esse chamado. Inscrever-se no canal Oração Divina Oficial e ativar o sininho é mais do que um clique. É levantar a mão e dizer: eu estou aqui, eu faço parte desta família. É garantir que este canal de graça continue a alcançar corações necessitados. Clique no botão Gostei. Este simples gesto é um eco da sua fé, um testemunho silencioso de que você crê no poder sobrenatural da oração. E se você sentiu no coração o nome de alguém, não hesite. Compartilhe. Seja o instrumento que Deus usará para levar libertação a alguém especial. Juntos, unidos pela fé, vamos espalhar a semente da esperança e ver a presença transformadora de Deus agir por toda parte. Que o Deus de toda a consolação, pela intercessão de São Bento, te abençoe imensamente, te guarde e te conduza em uma vida de plena e vitoriosa liberdade. Amém.